Fala aí, meus amigos palmeirenses, sejam muito bem-vindos ao canal do Palmeiras. Hoje eu vou trazer para vocês aqui um react de um programa esportivo que fala sobre o pós-jogo de Palmeiras e Bragantino. Aqui eu vou trazer para vocês os melhores reacts sobre o Palmeiras, beleza? A gente vai trazer aqui o react do Palmeiras e Bragantino, que jogou muito ontem, goleou por 5-1 no Allianz Parque, válido pelo Campeonato Brasileiro. A imprensa tá deliciada aí com o futebol do Palmeiras. Mas antes eu peço encarecidamente aí que você se inscreva no canal. Deixa o like porque isso ajuda muito e também comenta se você acha que o Palmeiras está jogando o melhor futebol do Brasil e eu respondo todos os comentários pra gente fazer aí uma comunidade forte. Então comenta que eu vou responder todo mundo, beleza? Vamos lá nessa aí pra esse react de hoje. Agora, Mauro Betti, eu tava assistindo o jogo. Impressionante o que tá jogando de bola o Flaco Lopes. Tá demais. Evolução absurda do Flaco. Roque. E o Flaco, que estava jogando pela Argentina de azul e branco, voltou com a camisa da seleção brasileira, que é do Palmeiras. Vitor Roque muito bem, Alan muito bem, o Veiga em alguns momentos. Todo o time está numa fase boa e daí tudo sobra, tudo dá certo. Pega um bom time, que é o Red Bull Bragantino. De novo, agora acho que é a 31ª ou 30ª virada em quase 5 anos do time do Abel. E a torcida do Palmeiras mesmo ali no Allianz Parque, quando sai o gol, começou a gritar o time da virada, o time do amor, mas já nem é mais tipo de brincadeira. Não vai acontecer e acontece. E o 5-1 foi enorme. O Red Bull talvez não merecesse perder por 5, mas o Palmeiras mereceu o resultado que fez. Agora aquele último. E cadê a imprensa que ficava criticando e contando os gols do Vitor Roque, lembrando o valor que foi pago nele e não falava nada do Samuel Lino? Agora, cadê eles? Cadê você, Mauro César? Cadê o Maurinho? Alguém viu ele? Ele continua contando os gols? Será que ele conta também os gols do Samuel Lino? Ou é só do Vitor Roque? Como é que tá o Samuel Lino aí? Tá bem no Flamengo? O gol do Vitor Roque, eu vou te falar, a defesa do Red Bull tava com uma vontade igual o Lucas tá de trabalhar hoje, tá dormindo, é igualzinho, velho. Que é isso? Ninguém fez nada, todo mundo olhando. Cinco jogadores do Bragantino olhando ele passar. Esse foi um golaço que o Rogério Ceni disse que o Palmeiras não sabe fazer, né? O Nadine Bastos. Chora, Rogério. Tá uma choradeira. Não foi pênalti? Pra mim foi pênalti, claro ou não? O Abel reclamou muito, mas pra mim foi pênalti, sim. O Bruno Fux, ele está com o braço direito aberto, previamente aberto, ele está ampliando o espaço corporal, ele não sofre a falta e a bola acaba batendo no braço dele. Isso é considerado infração, o árbitro não viu, o Rafael Claus. O árbitro de vídeo teve que recomendar a revisão do lance e depois da análise ele marcou a penalidade que, na minha opinião, aconteceu. Mas o interessante é que no jogo contra o São Paulo ele não tinha visto o pênalti, né? Aí ele viu. Deixa aí nos comentários se você acha que foi realmente pênalti. Pra mim foi pênalti. A gente tem que ser justo quando é a nosso favor ou se é a favor do adversário, a gente tem que ser justo. Pra mim foi pênalti. Ele abriu muito o braço pra dividir a bola acaba que bate na mão dele. E pra mim foi pênalti. Deixa nos comentários o que você acha. Um comédia também, né? Não, mas ele reclamou por osmose, né, gente? Contra o São Paulo não era ele. Não, ele não viu o lance. Não, ele viu. São Paulo. O Abel. Mas ele interpretou como um escorregando. Não viu o lance direito. Tem alguém que falou que também não viu o lance direito. Aí ele viu. Mas o Abel ele vai reclamar sempre por osmose, né? Ele já praticamente ele não quer saber o que acontece. É igual o zagueiro. O zagueiro tá maluco, Se não o treinador do Brasil. Se o Abel fosse o técnico da Alemanha em 2014 no 7-1, ele ia reclamar? E é claro que ele ia inventar um motivo. Ia falar que o árbitro trocou algumas faltas e por isso abalou o psicológico do time. Ô, mas ele é um Clebão, bom técnico. vamos falar com o Gladiador, que é ídolo da torcida do Palmeiras. A torcida do Palmeiras ama o Kleber, a torcida do Cruzeiro ama o Kleber. Ô, Clebão, você tava vendo o jogo aí. É impressionante, né? A atuação no segundo tempo do Palmeiras. E incrível como esse Flaco Lopes deu a volta por cima, né? A torcida pegava no pé, todo mundo falava, né, Mauro, que ele era grosso. E era o jogador mais ruim. caro da história do Palmeiras, até a chegada do Paulinho e depois do Vitor Roque. E o cara tá jogando pra caramba, Kleber. Benja, realmente o Palmeiras entrosou. Acho que achou a maneira de jogar, né? Que é com 2 atacantes. O Flaco, ele pouquíssimas vezes ele fazia essa função de sair mais da área, né? Agora ele tem essa liberdade de sair um pouco mais da área e ele tá rendendo muito, né, nessa forma de jogar. Então o Palmeiras encontrou a forma de jogar para mim, inclusive o primeiro tempo ali que o Palmeiras teve um pouquinho de dificuldade, eu acho que é justamente por isso, por não começar o jogo com 2 atacantes. Porque parece que o time entendeu que é essa forma que tem que jogar. Ó,
Só pra ressaltar aqui uma coisinha antes. Antes do Mundial, até um pouquinho depois do Mundial, o Palmeiras precisava de umas 11, 12 finalizações, se eu não me engano, para marcar um gol. Era um número assim ridículo, porque se precisava de muitas finalizações para fazer um único gol. E agora o time encontrou um bom futebol e tá muito bem nas finalizações, marcando vários gols. Se eu não me engano aí, é porque eu tenho a memória fraca, mas se eu não tô enganado, nos últimos 3 jogos foram mais de 15 gols, não é? O Palmeiras agora acertou o futebol e a finalização também. O Palmeiras está jogando muito bem e marcando gols, coisa que antigamente a gente tinha muita dificuldade, e no Mundial também a gente passou muita dificuldade porque martelava e não conseguia marcar. Foi o caso, por exemplo, daquele jogo contra o Porto, que a gente massacrou e não conseguiu finalizar pro gol e fazer o gol. Ô Kleber, você lembra do John, que era jogador do Palmeiras? Lembro. 40 jogos, nenhum gol. Claro. O John, que era do Palmeiras, que hoje joga no Red Bull Bragantino. Joga muito bem lá. Ó o que ele falou hoje, olha lá, ó as aspas. Os times que vêm aqui não disputam só contra o Palmeiras. Chorão, Disputam contra ingrato. o juiz também. Ô, deixa eu falar agora pra você, Ingrato. John. Vai dormir, Vai dormir. velho. Ele depois... Vocês tomam de 5. 5! Como diria Olhando o Jesus, jogo, 5. olhando o jogo, porque aquele gol do último gol do Vitor Hugo, olharam. Mas Ficaram, foi um belo o gol Vitor Hugo também. passou e eles estavam tudo olhando. Ô, Kleber, procede a reclamação do John? Tá chorando. Não, já virou uma... Ô, Ben, já teve um pênalti no jogo do Flamengo, que eu acho que foi pênalti pro Flamengo. E o que parece, que dá pra perceber, é que a arbitragem, ela tá totalmente apavorada. Ela não tá... tá perdida, tá perdidíssima. Então, assim, e aí os jogadores estão começando a reclamar também. O John parece que ele já se desculpou na rede social, então eu acho que ele vacilou e ele já pediu perdão. Os caras vão lá, falam as bobagens, e aí depois vai no 15 Instagram. minutos depois tem que ir no Vai Instagram. no Instagram, tava nervoso, cabeça bem quente isso. e tal. Mas é normal também, vai. O Abel reclamou, falou do jogo Marrocos e França, Nadine. Ele falou que esse lance foi muito parecido com Marrocos e França, que aconteceu à tarde Olha lá. no Sub-20. A diferença é que o jogador ele não está com o braço previamente aberto, como aconteceu ali com o Bruno Fux, né? Que ele abre o braço direito, se você perceber, o braço esquerdo dele está junto ao corpo. Então, de fato, é um movimento antinatural. Aqui, o jogador do Marrocos ele faz com os dois movimentos, como é de equilíbrio do corpo, e acaba atingindo. A bola, o time do Marrocos pediu o desafio, que lá é desafio, não tem árbitro de vídeo. O árbitro foi analisar as imagens na lateral do campo e não entendeu como infração. É um lance que, de fato, o Abel fala que é um lance semelhante e é sempre lance polêmico, quando a bola bate na mão ou não. O árbitro ele precisa sempre analisar se é um movimento natural ou antinatural. Aqui, como os dois braços dele, ele faz o mesmo movimento com os dois braços, entendeu? Como se estivesse equilibrando o corpo. Mas lá o Bruno Fux já está com o braço direito aberto, diferente do que aconteceu, então é considerado como movimento antinatural. Se o nosso amigo Carlos Eugênio Simões estivesse na coletiva do Abel, ele ia falar, Abel, não existe lance igual no futebol. Semelhante, né? Não existe. Parecido, Não existe. igual Benja, não. Concordo com o Simão. mas querer resumir... Nessa eu concordo com o Simão. Mas querer resumir a liderança do Palmeiras no Campeonato Brasileiro a erros de arbitragem é ignorar o futebol dos caras, né? 8 vitórias nos últimos 9 jogos. O Palmeiras tem uma campanha próxima da perfeição na Libertadores, com 9 vitórias e 1 empate. Enfim, o Palmeiras, na era Abel, nunca havia feito tantos pontos depois de 27 rodadas como atualmente. São 3 de vantagem em relação ao Flamengo, com mais vitórias. Enfim, é um Palmeiras que tem jogado muita... Mas segundo os rivais aí, inclusive alguns que pintam aqui no canal pra comentar, o Palmeiras só ganha títulos por causa de arbitragem, por causa de Crefisa, por causa da Leila. E eles não veem que o Palmeiras ganha na bola. É um time raçudo, é um time que é comprometido, que é forte mentalmente. Mas não, é só arbitragem. Beleza, a arbitragem erra a favor do Palmeiras? Às vezes sim. Como também a gente é prejudicado por diversas vezes. Como é o caso da Copa do Brasil, que sumiram com a imagem do VAR. Isso é inadmissível. Eu não sei o que os Bambi estão chorando até agora, de verdade. Jogando bem, como você mesmo frisou, né? O penúltimo jogo que o Palmeiras fez foi um exemplo de aula de futebol, né? Aula de futebol. E aí ele mantém a mesma equipe, só troca o centroavante, coloca o Vitor Roque, e essa mesma equipe faz uns gols hoje. Só perdeu pro Bahia nessa sequência. E o detalhe, Benja, hoje é que esse jogo Vai que venceu virou o 1 a Flamengo. 1.
O Palmeiras marcou 4 gols no segundo tempo. E detalhe também para um cara que entrou e mudou o jogo, Aníbal Moreno. Ele, quando entra lá, ele organiza o time do Palmeiras. Antes da gente ir para a placa da discórdia, domingo a gente tem um jogo que é a final do campeonato, né? Até porque o Cruzeiro empatou, né? Não vai definir o campeonato, né, Benja? Mas são muito provavelmente os dois. Um vai ser campeão, outro vai ser vice. Até porque o Cruzeiro empatou, né? Sim, também. Pergunto para vocês, se o Palmeiras for ganhar domingo, ou o Flamengo ganhar domingo, vocês acham que dificilmente quem ganhar não será o campeão brasileiro? Não, pé no chão. Se for Palmeiras, evidentemente, até pela vantagem matemática e jogando fora animicamente, o Palmeiras dá pra dizer que quase que dispara. Se for o Flamengo, a coisa fica muito equilibrada. Clebão, o que você acha? Ainda mais equilibrada. Eu concordo com o Mauro e até pelo futebol que o Palmeiras está jogando. Dificilmente o Flamengo vai ter força para reagir e o Palmeiras também para perder esses pontos que vai ganhar, né? Paulinho, Pé no chão, a gente não é mulambo, não somos Flamengo pra achar que já ganhamos alguma coisa. Mesmo que a gente ganhe do Flamengo no jogo do confronto direto. Não adianta achar que a gente já ganhou, tá? Vamos pé no chão, um jogo de cada vez aí. Até porque também a gente tem 2 confrontos, depois do Flamengo, que ainda são difíceis. Que na minha visão são os mais difíceis, né? Contra o Cruzeiro e contra o Mirassol, que o Mirassol é um time chato, é um time bom. E ele pode arrancar pontos da gente se a gente bobear. Então tem que ir com calma, jogo por jogo. E é assim que a gente vai conquistar esse título. o que você acha? Ah, cara, time grande é jogo a jogo. Não dá para você prever o que vai acontecer lá na frente. Mas eu creio que o Palmeiras vem numa sessão aí muito boa, né? Vem crescendo e com jogadores que há pouco tempo atrás eram reservas. Então estão jogando bem, estão pegando a forma física. Então o Palmeiras tem um bom elenco. Olha, mano, se eu fosse apostar, eu acho que o campeão brasileiro de 2025 será o Palmeiras. Olha, Benja, eu particularmente acredito que esse jogo vai terminar empatado. O empate é ótimo para o Palmeiras e não é bom para o Flamengo, porque é um confronto direto. Mas eu acho que o campeonato continua aberto. Agora, vou parafrasear meu vô. Se o Palmeiras vencer esse jogo, cara, se não mata, aleja, porque praticamente encaminha... Teu avô falava isso? Falava. Bonita a frase. Bonita frase. Meu avô também falava, quem come qualquer coisa tá sempre mastigando. O Kleber fala isso. Também, o Kleber falava isso. Ô, Jota Nicola. E aí, quem vai ser campeão brasileiro? O Palmeiras vai ser campeão brasileiro, na minha opinião. E só o Palmeiras é que pode disparar. Porque assim, Benja, se o Palmeiras vence, abre 6 pontos, mas na verdade são 7. Pelo número de vitórias, o Flamengo precisaria tirar 7 pontos nas rodadas finais. Então, assim, se tem um resultado que pode encaminhar para o título, é só para o Palmeiras. Nadine Bastos, quem vai ser campeão brasileiro? Eu acho que a disputa vai ser até o final. Mesmo que o Palmeiras ganhe domingo, eu acredito que ainda são 2 times. Mas se tiver que apostar num campeão? Eu vou fazer que nem um muro betting agora, ficar em cima do muro. Mas nesse caso, de coração, eu vou ter que apostar no time que hoje é líder. E é isso então, rapaziada. Esse foi o react de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal para ver mais reacts de programas esportivos que falam do Palmeiras. Deixa o like porque isso ajuda muito. Comenta aí também o que você tá achando do futebol do Palmeiras, que eu vou responder todo mundo, tá? E é isso. Passo a passo, cada jogo até o final do ano é uma final. A gente não pode ir com soberba, porque soberba é só lá no Flamengo. Aqui nós temos humildade de reconhecer a força dos adversários. A gente não joga sozinho, vamos passo a passo, com calma. Cada jogo vai ser uma final pra gente conquistar esse título brasileiro e também o da Libertadores. Vamos lá. É isso aí, até a próxima aí, rapaziada.